E certamente era a minha escala para pregar hoje, né? Um domingo prega o pastor, outro domingo prega outro pastor. Mas Deus que comanda a igreja, Ele sabe de todas as coisas. Se eu fosse pregar hoje, talvez até pregasse, mas eu não estaria com muita condição. Uma coisa que raramente eu pego é gripe. E eu peguei essa semana uma gripe. Vacinado de gripe, vacinado de Covid 3 vezes. Tudo, mas peguei uma gripe terrível, né? Terrível. Mas Deus me abençoou mesmo na gripe. A minha família se reuniu toda na nossa casa. Filhos, netos, né? E até o bisneto. Ontem foi a festinha do aniversário dele. E hoje já partiu, já foi embora, né? Ela mora em Campo Grande. Mas foi uma bênção muito grande. E dentro desse movimento todo, na família apareceu então o Ian e a Aline. Os dois vão ficar em pé, né? Ian, pode vir aqui à frente, Ian, por favor. A Aline permanece mesmo. O Ian, pastor lá de Cerejeira, né? Em Rondônia. Ele que sequestrou a minha neta, né? Aleluia. E eu me alegro porque Deus testificou no meu coração que ele merecia, né? Ele preenchia os quesitos. Porque o italiano aqui é bravo, hein? Os irmãos já conhecem, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade. Eu perguntei, pastor, se eu poderia convidá-lo para pregar. E ele concordou. Então, vamos fazer uma oração pelo pastor Ian. Vamos ficar em pé. Aleluia. A Aline é a esposinha dele, querida, né? A minha neta. E também está aí hoje o Rubinho, com a sua pretendente, as suas filhinhas, fazem parte do nosso arraial lá de casa, né? Aleluia. Pai maravilhoso e santo, nós adoramos ao Senhor por esse momento muito importante. Já cantamos, contribuímos, mas o que mais aconteceu foi que nós já fomos muito abençoados. Mas sabemos que o Senhor tem muito mais coisas para nós. Nesta hora, usa o pastor Ian, dando muita autoridade, muita espiritualidade, muita santidade. Ó Deus, que ele seja um verdadeiro vaso nas tuas mãos, para abençoar o teu rebanho nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Satisfação enorme de estar aqui conhecendo mais uma parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E felicidade estar aqui na casa da família, estar em família, de estar convivendo essa semana, todos nós bem juntinhos aí, né? Muito obrigado já, agradeço ao pastor da igreja por ter, né, me dado a oportunidade, pastor, né, Palazim, tão conhecido por nós lá em Rondônia, em toda a presbiteriana renovada do Brasil, né? Bem falado, bem lembrado. Todos assim, quando vão falar comigo, comentam sobre, né, as suas façanhas e com alegria e com um riso nos rostos, né, eles compartilham sobre as experiências que eles viveram. E satisfação também de estar aqui com a minha esposa, né? Pela primeira vez estamos aqui juntos, casados, né? Já tenho aí 1 ano e 1 mês de casado. E Deus tem nos abençoado grandemente. E também satisfação por ver o missionário Eduardo. Quando ele me viu, eu tinha acho que mais ou menos entre 9 a 12 anos. Talvez ele não se lembre. O senhor esteve lá em Colorado na época do pastor Gilberto Wachikowski. Isso, esteve lá em casa, né? Nossa casa era a casa que recebia os missionários, pastores, sempre, né? E ele esteve lá e contou várias histórias de como Deus agiu sobrenaturalmente onde esteve. E por isso eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as bênçãos que Ele derramou na vida do missionário e também dessa igreja. E assim eu louvo ao nosso Deus. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9.
Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus entrou num barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. Trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: "Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados." Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: "Este homem está blasfemando." Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: "Porque pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa." E ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. Amém? Glórias ao nosso Deus. Na noite de hoje já foi lido a respeito daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo já fez e tem feito em nossas vidas. Nós já louvamos ao nome dele, o quão poderoso ele é. E amados, o texto de Mateus capítulo 9 demonstra para nós coisas surpreendentes a respeito do nosso Messias, a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro de Mateus, ele vem trazendo o Senhor Jesus como sendo o rei dos judeus. Um homem que não é qualquer um, mas um homem que vem de uma linhagem sanguínea, um homem que tem pedigree, um homem que vem aí de uma linhagem boa de pessoas como, por exemplo, Davi, um rei, um grandioso rei. E também, amados irmãos, o livro de Mateus traz para nós a respeito da revelação do Senhor Jesus Cristo, como ele é poderoso, como ele é unânime, o seu poder está acima de todas as coisas. E amados, ao ler esse capítulo, um capítulo que eu gosto muito, ao conhecer essa passagem do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo que Deus é capaz de realizar grandes coisas por nós. E sempre nos surpreender em qualquer coisa. Uma vez eu estava passando por uma dificuldade, um problema, como qualquer criança, adolescente passa. E eu orei ao Senhor Deus, pedi que Ele resolvesse o meu problema. Mas Ele me surpreendeu, Ele foi além daquilo que eu esperava. E como diz o capítulo aqui, amados, Jesus já está em seu ministério, já caminhou um pouco, Ele já realizou algumas coisas, curou até mesmo a sogra de Pedro, e fez grandes coisas no meio do povo. O seu nome já estava conhecido, a ponto que quando Ele entra dentro de um lugar, o lugar é cheio de pessoas. As pessoas estão ali ao seu arredor, estão enchendo o lugar, de maneira que não consegue chegar próximo de Jesus Cristo, porque todos os lugares já estão ocupados. É assim em todos os cenários que nós vemos. Jesus Cristo está andando e um grupo de pessoas segue a Jesus Cristo. E dentro desse grupo há classificações, pessoas diferentes, tipos de pessoas que seguem a Jesus. Pessoas que têm fome e querem comer do pão que o Senhor Jesus multiplica. Pessoas que têm aí doença e querem receber a cura das suas enfermidades, porque já conhece ali o poder de Jesus.
Ou então pessoas que não passam fome, ou pessoas que também não têm doença, mas que são curiosas e querem ver o que Jesus Cristo está realizando. Estão ouvindo Jesus Cristo, que Jesus Cristo cura, que Ele liberta, que Ele faz coisas maravilhosas, que diz que Jesus não é o Rei dos Reis, que Ele não é Deus, fariseu, ou com o curioso que quer ver o que o Senhor Deus é capaz de fazer, como alguém que fica alegre também, como contou o missionário Eduardo, sobre as coisas que Deus tem feito, como alguém que tem fome e precisa de alimento, como alguém que é doente e precisa de uma cura. Mas, amados, certamente nós temos certeza de que todos nós precisamos de Jesus Cristo. Precisamos de Jesus Cristo, e é por inteiro. Não é só uma parte de Jesus. Não é só o poder que Jesus tem acima das enfermidades. Não é só o poder que Jesus tem para multiplicar o alimento, o azeite na botija, a farinha da panela, mas o Jesus por inteiro que transforma as nossas vidas, transforma toda a nossa vida. Todos nós precisamos desse Jesus. Todos nós. Mas nós precisamos conhecer, saber que precisamos dele. Às vezes a gente acha que Jesus Cristo, Ele é suficiente apenas para curar uma enfermidade que nós temos. Mas Ele vai muito mais do que isso. Ele vai além da sua expectativa. Ele vai além daquilo que você espera dele. E Ele te surpreende. Naquela casa, amados, Jesus já estava ali, em sua cidade, pregando, estava anunciando o reino dele. E de repente vai contar nos outros evangelhos, tanto em Marcos capítulo 2 e também em Lucas capítulo 5, que desceu ali no meio da casa uma maca com um paralítico, uma pessoa que tinha perdido a mobilidade de suas pernas. 4 amigos desceram essa maca até Jesus Cristo. Com certeza eles ouviram falar sobre o poder de Jesus. Eles conheciam, sabiam que Jesus Cristo era capaz de resolver o problema daquele homem. E então eles tomam essa atitude, eles tomam essa decisão e levam o paralítico até Jesus Cristo. Mas algo maior estava para acontecer. Algo que surpreendesse o povo, os 4 amigos e até mesmo, talvez ali o paralítico. Jesus Cristo viu a fé das pessoas. Como diz o texto, no versículo 2. Vendo a fé que possuíam, vendo a fé daqueles 4 amigos, Jesus Cristo disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. E Ele diz isso para nós: ânimo, levante-se, siga em diante, os teus problemas estão resolvidos, porque eu tomei sobre mim todas as suas dores, os pecados, aquilo que te aflige, eu tomei sobre mim, carreguei e morri naquela cruz, para salvar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Jesus Cristo nos surpreende quando nós vamos até Ele com uma demanda e Ele responde grandemente em nossas vidas. Jesus Cristo aqui olha para a fé dos 4 amigos, e aqui eu ressalto a importância de ter boas pessoas, bons amigos ao nosso arredor. Pessoas que realmente te querem bem, pessoas que estão ali se esforçando para ver o seu melhor. Pessoas que muitas vezes até dão um puxão de orelha, mas porque querem te ver bem. E são essas pessoas que estão com esse paralítico. Ele possui boas pessoas ao seu lado. Portanto, é necessário para mim e para você ter boas pessoas ao nosso lado. Pessoas que nos aproximam de Jesus Cristo. Pessoas que facilitam o trajeto até Jesus. Aquele paralítico,
não conseguiria, talvez por causa da sua perda de mobilidade, chegar até Jesus Cristo. Seria muito difícil ele romper a multidão, passar por todas as pessoas e chegar até Jesus e pedir que Jesus o curasse. Mas para aqueles 4 amigos, boas pessoas que estavam ao lado dele, conheciam a necessidade e o levou até Jesus. Eu também fui levado até Jesus Cristo por alguém. Meus pais me ensinaram dentro de casa. Meus pais são como esses 4 amigos aqui, que tiveram fé e me levaram para a casa do Senhor Jesus Cristo, desde quando eu nasci. E você também deve ter 1, 2, 3 ou 4 ou mais pessoas que te trazem para perto de Jesus. Conserve muito bem essas pessoas que te trazem para perto de Jesus Cristo, porque por intermédio da fé dessas pessoas, o Senhor Deus pode agir grandemente na sua vida, transformar a sua vida por completo. Jesus Cristo olha para o paralítico e surpreende o povo. Todo mundo esperava talvez que Jesus Cristo falasse para o paralítico assim: olha, não tem problema, levanta-te e anda, pode ir embora agora. Mas Jesus Cristo, Ele que conhece o nosso coração, como diz lá no livro de Samuel, o Deus que olha o interior, não olha como o homem olha. O homem olha apenas o exterior, essa carapaça aqui, que certamente um dia desfalecerá. Mas Deus olha o coração, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece, Ele sabe qual é o verdadeiro problema que nos aflige. E amados, o povo olhava para aquele homem e via uma paralisia que o impedia de andar. Mas Jesus Cristo olhava para aquele homem e via uma paralisia que impedia ele de subir aos céus. E foi e perdoou os pecados daquele homem. Ele não poderia subir aos céus sem receber o perdão do Senhor Jesus Cristo, mas por intermédio do perdão dos pecados, Jesus Cristo concedeu àquele homem, e agora ele também é mais um morador das moradas celestiais. Você pode estar com um problema, eu posso olhar para você e falar: meu irmão, talvez você precisa fazer isso ou fazer aquilo, talvez você precisa caminhar desse lado ao invés daquele lado, mas o Senhor Deus, que tudo vê, conhece o teu coração e sabe o que você precisa fazer. Ele sabe qual é a atitude que você precisa tomar, seja se aproximar de pessoas que te aproximam de Jesus Cristo, ou seja, tomar atitudes diferentes das que você já está tomando. Se a coisa não está dando certo da maneira que você está fazendo, mude então a maneira de fazer. Se aproxime de Jesus Cristo. Agora, Ele tem grande interesse de que você saiba o problema. Ele tem grande interesse de que você conte o problema para Ele. E isso nós fazemos nas orações, nas confissões, contando para o Senhor Jesus Cristo o nosso problema. Ele tem grande interesse, amados, em se relacionar conosco. No capítulo 9, as pessoas questionam por que os discípulos de Jesus Cristo não jejuam, mas os discípulos de João jejuam. E ele fala: olha, resumindo a história, o jejum é para ter contato comigo. Os meus discípulos já estão tendo contato comigo, eles estão aqui junto comigo. Então é necessário nós nos aproximarmos de Jesus Cristo, é necessário nós nos relacionarmos com Ele. Ele tem interesse nos nossos relacionamentos, Ele tem interesse em caminhar conosco, e nós precisamos responder a Ele, precisamos caminhar junto com Ele, amados. Ele deseja que você fale para Ele qual é o seu problema. Ele conhece,
Ele conhece, por exemplo, como conheceu a Abraão. Ele sabia o que Abraão poderia fazer ao demonstrar a sua fé e subir com o seu filho, o filho da promessa, ao monte. Deus sabia qual seria a atitude de Abraão, mas Abraão não sabia. Então ele, de maneira surpreendente, ele resolve o problema e envia ali o Cordeiro, Jesus Cristo, para morrer no lugar de Isaac. Mas ele passou por um processo todo até chegar na provisão. Às vezes nós não queremos o processo, nós só queremos a provisão. E esse paralítico passou pelo processo. Foi necessário abrir a casa. Vocês sabem o quanto é difícil abrir um telhado? Uma vez eu estava trabalhando e aí eu tive que entrar no telhado da casa de uma mulher e foi difícil demais. Eu abri aquele telhado e abri sozinho. É difícil fazer isso. O processo é difícil, amados. E os 4 ali abriram o telhado e desceram o jovem, o homem paralítico até Jesus Cristo. Nós passamos pelo processo e depois chegamos à provisão. Isso tudo debaixo da boa vontade do nosso Deus. Amados, e as pessoas, os escribas, ainda olharam para essa atitude e disse em seu pensamento que Jesus estaria ali blasfemando. E a blasfêmia é como nós atribuirmos aquilo que só Deus pode fazer, aquilo que só Deus é capaz de fazer, a outra pessoa. Então só Deus é capaz de perdoar pecados. Como eles olhavam para o Senhor Jesus e não viam Ele como Deus, logo eles disseram: esse homem está blasfemando. Mas o Senhor, que conhece os corações, que olha para Davi e vê um grande rei, um grande homem, o Senhor Deus, que olha para o paralítico e perdoa os pecados, também olha para os escribas que estão questionando em suas mentes a autoridade que foi dada por Deus a Jesus Cristo, e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? É uma palavra difícil de dizer: os teus pecados estão perdoados, e também levanta-te e anda. Por quê? Talvez perdoar pecados ali, as pessoas não veriam o que teria mudado na vida do homem. Mas se eu disser para um paralítico: levanta-te e anda, e ele não andar, claramente as pessoas vão ver o que aconteceu, aliás, o que não aconteceu. E ali, o Senhor Jesus Cristo imediatamente responde para aqueles escribas: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O milagre aconteceu naquele paralítico, para que o povo pudesse ver que Jesus Cristo tem autoridade sobre doenças, que Jesus Cristo tem autoridade sobre qualquer crise de nossas vidas, que Ele ainda tem autoridade acima dos pecados, e Ele é capaz de perdoar todos eles, um por um. Jesus Cristo, através da cura da enfermidade do paralítico, demonstra que Ele é capaz de perdoar o meu e o seu pecado, todo o pecado de qualquer que crer no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele demonstra que através da palavra, a palavra que a partir dela todas as coisas são curadas e os pecados são perdoados. A partir da palavra do Senhor Jesus Cristo, os nossos problemas são resolvidos. E a partir da palavra dele, do poder dele, imediatamente, como diz em Marcos, imediatamente aquele homem se levantou. Dado ao problema do pecado em nossas vidas, mas Jesus vai e cura tanto o nosso pequeno problema quanto o nosso maior problema, que é o pecado.
Através da sua palavra, a enfermidade vai embora. Através da sua palavra, o seu nome é glorificado. Através da sua palavra, o povo se espanta com tamanho poder. Através da sua palavra, todas as coisas são criadas. E através da sua palavra, nós nos encontraremos com Ele naquele grandioso dia de glória. Através da palavra dele, amados. O Senhor Jesus Cristo proveu a restauração da saúde daquele homem. E para nós, no dia de hoje, Ele provê perdão para os nossos pecados, alívio para as nossas dores. E tudo que nós temos, todas as nossas crises, todos os nossos problemas, enfermidades, depressão, tudo nós depositamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que é capaz de resolver todo o nosso problema. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem em pé. No dia de hoje estaremos participando da ceia do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a sua obra, e agora nós nos lembramos daquilo que Ele fez por nós, do seu sacrifício perfeito, único, agradável, que chegou às narinas de Deus com um cheiro suave. Nós agora olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo e também nos lembramos da promessa dele, de que Ele voltará para nos buscar. Eu convido os irmãos a orarem, colocarem a mão no seu coração e entregar para o Senhor Jesus os seus problemas, enfermidades, aquilo que te aflige, aquilo que tira o sono durante a noite. Meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos conceda, Pai amado, cura para as nossas enfermidades, Senhor. Nos conceda, Senhor Deus, alívio para as nossas dores. Aquilo que tira o nosso sono, Senhor, seja o salário do mês, ou seja alguma pessoa, qualquer coisa, Senhor Deus, a insegurança desses dias de pandemia, de doença, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, provê para nós alívio aos nossos corações, Senhor Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, das suas bênçãos, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, nós rogamos a Ti que o Senhor Deus conceda para cada um dos irmãos bênçãos sobre bênçãos, Pai. Nós pedimos que o Senhor Deus conceda alívio, nós pedimos que o Senhor Deus conceda, Pai amado, grandes coisas, e que sempre nos surpreenda com a Tua boa vontade, que surpreenda, e quando nós chegarmos para o Senhor Jesus Cristo com o pedido, que o Senhor Deus possa resolver o maior problema da nossa alma, o maior problema da nossa vida, Senhor Deus. Eu peço que o Senhor Deus nos surpreenda todos os dias de nossa vida, no nome santo de Jesus, Pai. Aleluia, amém, amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade e peço oração pelos irmãos, em meu favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus continue abençoando a vida do pastor Ian, né? E é uma bênção tê-lo conosco, ouvi-lo, a palavra do Senhor através da vida dele, visto que o Senhor tem feito maravilhas, né? Em Rondônia, onde quer que andares, seja uma bênção na tua vida, ministério que Deus, Jesus confiou a ti, né? Isso é um privilégio, nessa idade já, né? Tem longos caminhos adiante. Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Glória a Deus. Hoje nós temos também a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Nós estamos aqui e queremos celebrá-lo, a ceia do Senhor, não a ceia exclusivamente da Igreja Presbiteriana Renovada, mas a ceia é do Senhor.
E para falar sobre ceia, temos também um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, já no finalzinho do capítulo 26, disse assim: enquanto comia Jesus, tomou o pão, ele deu graça, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos dizendo: beba dele todos vocês, isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Glória a Deus. A ceia, ou a Santa Ceia, como é costume dizer, ela é uma celebração cristã religiosa e que foi recomendada pelo próprio Jesus na noite em que ele foi traído. Às vésperas do processo da crucificação, na celebração da ceia, que geralmente realizava, ou as igrejas hoje, se realiza uma vez ao mês no calendário das nossas igrejas, são representados o corpo, o sangue de Cristo, que é entregue para purificar o povo do pecado e dar-lhe paz. Como disse aqui a mensagem de hoje, Jesus purifica de todos os pecados e traz a paz. Então ocorreu ali, na noite em que ele foi traído, era o dia da Páscoa judaica. E Jesus, reunidos com os discípulos, tomou o pão, ele deu graça, ele partiu, em seguida deu dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. O evangelista Lucas também deixou escrito, no capítulo 22, 19, dizendo que da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é uma nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Para falar, queridos, nessa noite, da nova aliança do Senhor para as nossas vidas, precisamos retroceder, nós precisamos voltar atrás e voltar no passado, visto que Jesus, através do sacrifício da cruz no Calvário, foi o único cordeiro oferecido para a purificação dos nossos pecados. Porque através do propósito de Deus, Jesus foi entregue a ser crucificado para perdão dos nossos pecados. Porque antes que isso, muitas coisas foram oferecidas, mas nenhuma delas foram suficiente para perdoar os pecados. Os homens matavam-se animais, matavam o cordeiro, matavam o novilho, aspergia-se o sangue, levava ao sacerdote, o sacerdote aspergia-se o sangue, oferecia em sacrifício aquilo ali, era queimado incenso, era queimado de várias formas, e parecia que isso estava tudo certo, mas diante de Deus não era suficiente. E quando eu fico pensando nisso, e quando eu passo a refletir sobre isso, eu lembro que essa nova aliança, ela trouxe então a uma nova oportunidade de nós reconhecer o verdadeiro sacrifício, aquele que pode livrar o homem de todo o pecado. É Jesus Cristo. E ele se entregou como cordeiro para a expiação dos nossos pecados. Hoje nós não viemos ao templo, nós não viemos à igreja para oferecer aí um sacrifício, que aliás até custava um certo valor. Aquele que tinha mais recurso financeiro oferecia o novilho, oferecia o cordeiro, mas aqueles que não tinham ofereciam um passarinho, uma rola, era vendido à porta do templo. Mas isso não era suficiente. Deus, visto que isso ao povo estava se conduzindo à perdição através de uma busca, de um perdão que não tinha mais sentido e que não fazia e não tinha valor espiritualmente dizendo. E isso, então, Jesus, através do seu sacrifício, deixa ensinamentos ali. Agora o meu sangue é derramado por vós, para uma nova aliança, para um novo tempo. Então, a participação do cristão na Santa Ceia começa muito antes do simples ato e simbólico de ingerir um pedaço de pão e tomar
pequeno cálice de suco de uva. Começa muito antes que isso. A ceia não deve ser tomada também de qualquer forma, pois a própria palavra de Deus orienta que seja examinado o seu coração e colocando-se perante ao Senhor, buscando a presença de Jesus, relembrando da sua obra, tudo o que deixou como recomendação para o seu povo foi: no momento de ingerir a ceia, então é recomendado também fazer uma autoavaliação, confessar o pecado e, se for o caso de correção, se dispor a mudar de atitude ou mudança de vida. Esse foi o critério para a ceia, da nova aliança. A nova aliança, ela trouxe a oportunidade, mas também ela deixou os critérios prescritos para que nós pudéssemos então obedecer. E uma delas é, não de qualquer jeito, porque próprio Paulo, aos Coríntios, capítulo 11, 28 e 29, disse assim: pois então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste pão. Porque o que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então quer dizer assim, é preciso então examinar-se a nós mesmos, quais são as nossas condições, são critério básico, biblicamente dito, para que nós possamos então ser participante da ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Além de fazer um gesto memorial de Cristo, esse também é um momento de comunhão da igreja, é uma forma de cada membro do corpo de Cristo que se junte para que se fortaleça em comunhão em Cristo Jesus. Aleluia. Essa noite nós temos esta oportunidade. E nós que estamos aqui somos convidados a participar da mesa do Senhor. Temos pessoas que propriamente, com certeza, não participarão nessa noite. Mas você não está isento de ter esta oportunidade. Ninguém está isento de ter esta oportunidade. Mas primeiro precisa passar por alguns critérios exigidos com a palavra do Senhor. E Jesus orienta desta forma. E assim a igreja do Senhor na face da terra prossegue até a vinda do Senhor. Eu quero convidar os irmãos, os diáconos, a vir à frente e nós vamos distribuir estes elementos. E assim que você for participar, e você vai se colocar de pé para que os irmãos vá até você, vai distribuir os elementos aí onde você estiver. Se você não for participar, permaneça sentado, porque o irmão já entende que você não vai participar hoje. E você que vai, se coloque de pé.